Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Diários de um Vampiro, Vampiro Híbrido Original. Parte 9. Capítulo 48. Episódio 3, Fé, Esperança e Truque. Buffy cruzou os braços sobre o peito enquanto observava todos entrando. Todos eles consertaram seus laços quebrados por meio de um ódio mútuo pela horda de zumbis assassinos que tentou matá-los. Mas ela ainda estava um pouco constrangida com o julgamento deles sobre sua partida. Ainda assim, não era por isso que todos estavam se amontoando no apartamento de Giles para uma pequena reunião de equipe matinal antes da escola agora. Enquanto ela olhava ao redor para o grupo, que consistia em Xander e Cordelia, Willow e Oz, e Giles ao lado, ela sabia exatamente por que todos estavam ali. Precisamos descobrir que tipo de demônio é esse Vale Masters para que eu possa matá-lo. Havia expressões variadas ao redor da sala. Giles fez uma careta. Xander, Willow e Oz estavam todos concordando, tendo sido os primeiros a ter um encontro com um homem. Cordelia foi a mais chocante, ela realmente parecia pensativa. Um momento depois, ela falou que pensava, como sempre fazia, e se ele for uma súcubo? Todos apenas olharam para ela, mas foi Giles quem respondeu. Acredito que você esteja se referindo a incubus, Cordelia. Sucubis são mulheres. E não acho que seja o caso aqui. Vale não agiu de nenhuma forma que se alinhe com o que li sobre incubi. Buffy zomba disso, gesticulando, sem mencionar que os demônios do prazer não parecem realmente capazes de sobreviver se seus corações forem arrancados do peito. A olhos arregalados de todos, menos Giles e Cordelia, enquanto ela contava a ele o que aconteceu quando ele veio visitá-lo. Horrorizada com a quantidade de sangue no chão de sua biblioteca e esperando o pior, Cordelia apenas parecia desapontada por sua ideia ter sido rejeitada, e um pouco contemplativa. Xander engole em seco. Caramba, Buffy, não sabia que você tinha isso. Buffy faz uma careta e cruza os braços sobre o peito novamente, desviando o olhar. Nem eu. Ele me orientou, me disse que era a única maneira de salvar minha mãe. Ele queria que eu fizesse isso. Não sei porque acho que para deixar claro que ele é invencível, ou algo assim. Giles concorda com isso enquanto assume o controle por um momento. Sim, suas ações foram mais do que um pouco estranhas. Ele se inseriu de forma bastante eficaz na cidade, e mais especificamente em nossas vidas, e ainda assim, além da hipnose e de morder Willow, ele quase não nos causou mal algum. Eu diria até que se formos contar pontos, provavelmente causamos mais dano a ele neste momento, mesmo que tudo tenha sido inútil. Xander franze a testa. Ei, e quanto ao dano emocional? O cara pegou minhas calças. Elas eram minhas favoritas e eu ainda não as recuperei. Sem mencionar que tive que ir para casa de cueca. Willow cora com isso e Oz fala com seu jeito habitual de humor seco. Sim, não tenho certeza se algum dia conseguirei esquecer essa imagem. Concordo com Xander, foi traumático. Muito traumático. Willow sorri e Xander faz cara feia, enquanto Cordelia continua em seu próprio mundo. Buffy apenas franze a testa diante da falta de qualquer progresso real. Depois de um momento, ela se vira para Giles. Então, o que devemos fazer? Não acho que esse cara vá embora só porque finalmente me conheceu. Precisamos descobrir o que ele é e como matá-lo. Giles concorda enquanto franze a testa. Claro, Buffy, você sabe que faremos isso. Tenho algumas suspeitas, mas nada perto de concreto. Por enquanto pode ser melhor apenas tolerá-lo. Ele é claramente louco, e isso combinado com seu poder aparente é uma preocupação real, mas ele não fez nada para prejudicar permanentemente nenhum de nós ainda. Acredito que seja porque ele vê tudo isso como um programa de televisão por algum motivo. Isso provocou uma onda de olhares incrédulos, que Xander respondeu para todos com um "hein?". Giles faz um mesmo quando começa a explicar. Sim, bem, é só uma teoria por enquanto, mas partindo do que ele me disse, e do que você disse que ele disse a Joyce, eu acho que ele realmente nos vê como o elenco principal de um show baseado em Buffy sendo a caçadora. Quando ele inicialmente exigiu que eu dissesse a ele onde Buffy estava, eu disse a ele que não contaria e que não podia porque não sabia para onde Buffy tinha ido. Ele alegou que Buffy retornaria em breve porque ela é, em suas próprias palavras, a personagem principal. Ele limpa a garganta e continua, e então tem o que Joyce disse que falou, comparando o começo do ano letivo ao começo de uma temporada de programa de televisão, falando sobre fazer a trama andar e manter os espectadores entretidos. Se eu estiver certo, ele não machucou nenhum de nós. Porque estamos entretendo ele simplesmente existindo e porque todos nós somos importantes para essa trama que ele está falando. Xander bufa, então ele está nos mantendo por perto porque nós o divertimos? Isso é realmente reconfortante, Giles. Buffy geme e esfrega os olhos com as palmas das mãos. Não vamos chegar a lugar nenhum com isso agora. Vocês têm que ir para a escola e minha mãe e eu temos uma reunião com Snyder. Aparentemente estou sendo reintegrada. Acho que alguém passou Snyder diretamente para o conselho. Giles sorriu levemente com isso, tendo sido o culpado ali. Ele não disse nada, no entanto, mesmo quando todos saíram do apartamento dele e seguiram caminhos separados. Na vanguarda de todas as suas mentes estava Vale Masters. Quebra de cena. Prefeitura. Conseguir uma audiência com o prefeito de Sunnydale não foi nada difícil. Obriguei os seguranças da frente a me dizerem onde ficava seu escritório e me deixarem passar. Logo cheguei diante de sua secretária com um sorriso no rosto. Olá, minha querida, o prefeito está ocupado agora? Ela pisca para mim, seu rosto inexpressivo, pois ela claramente não me reconhece. Bem, sim, ele está em uma reunião de planejamento com o vice-prefeito agora.
Podemos agendar algo para daqui a algumas semanas, senhor. Eu apenas rio da ingenuidade dela e atravesso as portas duplas sem dizer mais nada. A secretária tenta me impedir e seu chamado de senhor, você não pode simplesmente entrar aí. Chama a atenção do prefeito e do vice-prefeito enquanto entro em seu escritório, olhando ao redor com um sorriso sempre presente no rosto. As reações dos dois políticos são interessantes. O vice-prefeito empalidece dramaticamente, os olhos arregalados enquanto ele imediatamente se afasta de mim. Ele claramente sabe mais sobre mim do que eu esperava. O prefeito, por outro lado, apenas espelha meu sorriso enquanto se levanta e gesticula para sua secretária recuar. Está tudo bem, Deb. O Sr. Masters é um membro do nosso governo e tem total permissão para falar comigo. A secretária fica intimidada com isso, concorda e sai da sala, mesmo quando eu levanto uma sobrancelha curioso. Sou um membro do seu governo? Robert Wilkins mantém seu sorriso jovial enquanto se senta novamente em sua cadeira e entrelaça as mãos na frente dele. Bem, sim, você é o novo assistente bibliotecário. Isso faz de você um membro do corpo docente da escola Sunnydale, todos os quais são funcionários do governo. Eu sorrio maliciosamente com isso, entendo. Meu sorriso tem um efeito negativo no vice-prefeito, pois expor meus dentes parece fazê-lo ficar ainda mais pálido e desconfortável. Deslizo meus olhos de Robert para seu segundo finalmente e levanto uma sobrancelha. Talvez seja melhor continuarmos essa conversa sozinhos. Seu subordinado não parece bem. Robert suspirou e acenou para o subordinado ir embora. Vai, Alan. Ele está certo. Você realmente parece que precisa de um pouco de ar. Alan pegou o out e saiu apressadamente enquanto eu me aproximava da mesa do prefeito e brincava com um de seus enfeites. Você grampeou a biblioteca, não é? É assim que você e seu delegado já sabem quem eu sou. Robert ri alegremente disso, mais do que isso. Eu também tenho filmagens. Há tanta confusão acontecendo naquela biblioteca, é bom poder colocar rostos e nomes em vozes e ações. Suas ações em particular foram muito interessantes. Você é um enigma, Sr. Masters. Embora eu estivesse começando a me preocupar em ter que contatá-lo eu mesmo, fico feliz em ver que você não é totalmente ignorante sobre como as coisas funcionam na minha cidade. Eu sorrio com isso e me acomodo na cadeira em frente a ele. Ele me olhou nos olhos esse tempo todo, e não consigo deixar de me perguntar sobre seu possível excesso de confiança. Ele deve saber do que sou capaz agora, mas parece que ele acredita que as proteções que ele tem em vigor são o suficiente. Então eu as coloco à prova, me inclinando para frente e iniciando a compulsão. Na verdade, sou mais ignorante do que você pensa. Por que não sentamos aqui e você me conta cada pequeno detalhe dos seus planos? Para minha diversão e seu choque, ele procede a fazer exatamente isso. Parece que minha compulsão é um problema fora de contexto para este universo, algo contra o qual eles realmente não podem se defender, pelo menos não por meio de pactos demoníacos e magia negra. Não posso deixar de achar a situação hilária enquanto me sento e ouço enquanto ele repassa todos os seus planos comigo. Aprendo como ele veio afundar Sunnydale na boca do inferno em primeiro lugar, como ele fez seus pactos com os demônios que habitavam a área centenas de anos antes. Eu aprendo sobre sua decisão de trabalhar para a Ascensão, e como ele fez isso. Ele está realmente bem perto de seus objetivos. Enquanto me conta sobre a dedicação que ele fará em breve para se tornar invulnerável por 100 dias e sobre a caixa de aranhas que ele terá que consumir para obter o poder necessário para dar início à transformação. Eu sorrio enquanto ele para de falar depois de explicar como ele planeja se trocar bem na frente da cerimônia de formatura do colégio, para que ele possa consumir a classe sênior ali para consolidar a transformação. O sorriso do prefeito desapareceu agora que ele finalmente desviou o olhar dos meus olhos. Isso foi inesperado. Você não deveria ter conseguido fazer isso. Concordo com a cabeça em simpatia. Mesmo enquanto faço um pouco de jogo de palavras criativo, eu entendo como isso pode te perturbar. Mas aqueles com quem você fez seus pactos, eles simplesmente não estão no meu nível. Mas então, não muitos estão neste ponto. Espero que isso te deixe tranquilo saber que eu não vou agir contra você ou seus objetivos. Eu não vou te impedir de completar sua ascensão. Eu não vou revelar seus planos para ninguém que já não esteja por dentro deles. Eu sorrio agradavelmente, verdade seja dita. Eu vejo um pouco de mim em você. Estou ansioso para ver você crescer, ver o que você pode alcançar. É claro que o prefeito não está acostumado a esse tipo de disparidade de poder, pelo menos não quando ele está falando com alguém que parece, para todos os efeitos, humano. Mas também é claro que ele é um político de coração, e o sorriso está de volta em seu rosto enquanto ele reavalia as coisas e rapidamente muda de assunto. Bem, agora, isso é um alívio, Sr. Masters. Você definitivamente me surpreendeu, mas estou feliz em ouvir que você não tem má vontade. Estou um pouco curioso sobre por que um ser do seu poder está aqui na minha pitoresca cidadezinha, brincando com adolescentes. Dou de ombros, sorrindo, tédio principalmente. Depois de incontáveis milênios, até mesmo o governante mais faminto por poder deveria dar um tempo. Então aqui estou eu, fora do meu reino pessoal e na sua terra. Agora mesmo estou apenas experimentando, suponho. Você não precisa se preocupar muito, meu caro prefeito, não farei muita bagunça. Robert levanta uma sobrancelha e ri. Diga isso para o chão da biblioteca. E por favor, me chame de Robert. Eu rio de volta da piada dele, mesmo enquanto estou de pé. Bem, então Robert, me chame de Vali. Esta foi uma reunião interessante. Se você quiser conversar novamente, você só precisa me avisar.
Ele sorriu e assentiu e eu me movi para sair, parando apenas na porta para me virar e sorrir para o prefeito. Você e eu sabemos que não posso ser morto. Mas você pode estar pensando em como me remover deste mundo temporariamente com sua magia e seus pactos. Eu odeio ameaçá-lo, então considere isso mais um aviso do que uma ameaça. Encontrar meu caminho para esta terra não foi difícil. Foi tão simples quanto atravessar um portal e aparecer em um cemitério. Banir-me não me impediria de voltar, e eu ficaria muito bravo com aqueles que tentassem. Robert Wilkins apenas sorri alegremente para mim enquanto se recosta na cadeira, nem pensaria nisso. Eu apenas sorriu para isso, ele e eu sabemos que ele estava pensando nisso. Então eu me viro e vou embora. Quebra de cena. O bronze, mais tarde naquela noite. Eu estava no ponto de encontro local da juventude de Sunnydale procurando por uma refeição. Buffy e suas amigas estavam aqui, e eu sei que elas me notaram, já que Buffy mal conseguia tirar os olhos de mim por mais de alguns segundos. Fingi não ver nenhuma delas, enquanto meus olhos vagavam pela multidão procurando por alguém que se encaixasse nos meus gostos. Eu ia tirar alguém bem debaixo do nariz de Buffy. A primeira de uma longa série de ações enquanto eu mostrava a ela o quão pouco ela poderia fazer para me impedir de fazer o que eu quisesse. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, ela foi feita para mim por uma linda morena com o mais estranho senso de moda. Enquanto ela me dava um sorriso sensual e me puxava para a pista de dança, tive que me lembrar de que eu estava nos anos 90. Um senso de moda horrível estava praticamente arraigado na sociedade dessa década. Eu me permiti cair na dança selvagem e vibrante que a morena estava entrando, curtindo a maneira como ela se pressionava contra mim, esfregando-se enquanto dançávamos por vários minutos. Eu estava prestes a fazer um movimento para tirá-la do clube quando ela mais uma vez me antecipou, agarrando minha mão e me dando o olhar mais descarado de venha cá, que eu já tinha visto. Ela me puxou para fora do clube, e eu a segui, sabendo que Buffy e suas amigas provavelmente a seguiriam em breve, mas pretendendo ir embora antes que elas aparecessem. Parar fez com que a morena parasse também, e eu sorri enquanto entrava em seu espaço pessoal e olhava em seus olhos, passando uma mão em seus cabelos antes de prosseguirmos. Eu adoraria saber seu nome, querida. Parece perfeito. Ela pareceu incrédula, brincando com sua comida? Que nojo! E então ela tentou me dar um golpe frio na cara e eu só desviei por reflexos, piscando enquanto ela dava um chute na minha perna esquerda, do qual fui forçado a me desviar, nos deixando a alguns passos de distância. Ela ficou nervosa com a minha velocidade, mas disfarçou com um sorriso irônico enquanto se posicionava e erguia os punhos, e você pode me chamar de caçadora. Franzo a testa e penso por um longo momento, então. Faith, certo? Ela faz uma pausa abrupta, antes de sorrir ainda mais, então minha reputação me precede. Legal, mas não vai me fazer poupá-lo. Foi quando Buffy e os outros finalmente se recompuseram e apareceram, correndo atrás de Faith. Buffy pareceu confusa com a postura de Faith, mas isso não a impediu de ficar na frente dela e levantar os próprios punhos enquanto defendia o que ela pensava ser uma jovem garota indefesa em cima de sua cabeça. Fique longe do vale dela. Dibs. Eu imediatamente grito, mesmo que os outros estejam tentando fazer Faith fugir com eles enquanto Buffy tenta me segurar. Minha única palavra congela todo mundo e faz com que todos olhem para mim com incredulidade. Engraçado o suficiente, é Xander quem fala primeiro com um gesticulo para Faith, estou reivindicando. Eu a vi primeiro, ela é minha. Prometo trazê-la de volta inteira, mas vou embora com ela. Faith zomba disso e se livra das mãos de Willow enquanto se aproxima de Buffy. Eu não sou nada de ninguém babaca. Certamente não sou nenhuma vampira de baixa qualidade. B, você tem uma aposta extra aí? Vamos fazer isso juntos e podemos comparar notas depois. Buffy está claramente muito confusa enquanto olha para Faith, tentando descobrir o que está acontecendo aqui. Eu suspiro e reviro os olhos antes de gritar, ela é a outra caçadora. Os olhos de Buffy se arregalam com isso enquanto ela olha para mim, e então percebe o que eu já disse que faria, e quão altas são suas chances de me parar. Ela imediatamente se vira para Faith, você precisa correr, agora. Isso não é um vampiro. Faith apenas olha para Buffy, confusa. Você assustou B? Podemos ser caçadoras de vampiros, mas podemos matar outros bichos assustadores com a mesma facilidade. Reviro os olhos e num instante estou na frente dos dois, falando com Buffy. Isso é ridículo. Eu pedi, pare de tentar roubar minha refeição. As duas caçadoras podem ter ficado confusas, mas minha proximidade ameaçadora endureceu a determinação delas bem rápido. Em um instante, ambas estavam dando socos sincronizados na minha direção. Elas erraram, é claro, já que eu estava atrás delas antes que qualquer uma delas tivesse dado soco. Agarrando Buffy pela gola da blusa e jogando-a com força suficiente para mandá-la despencando em direção às amigas. Faith se vira, mas meus olhos já estão fixos nos dela antes que ela possa reagir, e eu sorrio enquanto coloco um dedo nos lábios. SHHH, durma. Eu pego a caçadora inconsciente quando ela começa a cair no chão, e a pego no estilo nupcial antes de me virar para as outras, que estão se recuperando da queda de Buffy. Buffy se levanta e eu posso ver que sua cara de jogo ainda está firme enquanto ela vê Faith em meus braços. Eu sorrio em resposta, nós iremos até a biblioteca amanhã, minha querida. Os olhos de Buffy se arregalam e ela tenta seguir em frente, tenta me impedir de desaparecer, mas eu já fui embora, saindo do beco com Faith em meus braços. Capítulo 49. Quarto de hotel de Faith.
Acordei Faith por um momento, forcei-a a dizer o hotel e o número do quarto em que ela estava hospedada, e então a coloquei para dormir de novo. Chegamos lá em pouco tempo e agora ela estava deitada na cama, ainda dormindo enquanto eu a encarava, pensando em como começar o que eu tinha planejado. Por fim, sorri e me inclinei sobre ela, abrindo um de seus olhos e encarando a pupila desfocada, obrigando-a. Você vai aproveitar cada coisa que eu fizer com você nas próximas horas. Será melhor do que qualquer coisa que você já sentiu. Você não será capaz de mentir para mim. Você responderá a qualquer pergunta que eu fizer. Satisfeito com isso, dei um passo para trás e liberei o sono que eu tinha sobre ela, observando enquanto ela lentamente voltava a si e então se levantava rapidamente, mirando em mim e se jogando do outro lado da cama para colocá-la entre nós. Eu estava, é claro, entre ela e a porta quando ela se levantou e levantou os punhos, olhando ao redor. Que porra é essa? Eu sorrio enquanto me aproximo da cama, encarando-a. Ela é uma mistura de raiva e medo, e não consigo deixar de perguntar. Você tem medo de mim? Ela franze a testa e está claramente prestes a responder negativamente. Seus olhos se arregalam quando ela é forçada a dizer sim. Eu sorrio maliciosamente e de repente estou sobre a cama, parado na frente dela. Ela tropeça para trás com a proximidade repentina, batendo na porta do banheiro atrás dela. Ó, o que você fez? Ignoro a pergunta dela e pergunto outra. Diga-me, Faith, você tem mais medo de mim do que de qualquer outra coisa ou pessoa? Ela engole em seco, mas ainda é forçada a responder. Não. Não consigo evitar levantar as duas sobrancelhas, mesmo quando me aproximo ainda mais dela, fora do alcance de suas lindas pernas, mesmo quando a olho, não? Intrigante. O que a grande e má caçadora teme mais do que eu a esta altura? Caquistos. Como você está fazendo isso? Revira os olhos. Controle mental, querida Du. Me fale sobre esse Caquistos. Quem é ele? O que ele fez para você temê-lo tanto? Faith tenta o seu melhor para manter os lábios fechados, mas a história inteira é arrancada dela. Enquanto ela descreve em detalhes gráficos o que Caquistos fez com seu observador, e o que ele faria com ela também se a alcançasse. Ela parece um pouco quebrada enquanto seus piores medos são expostos para mim, mas muita raiva encobre isso e ela se lança em mim com um rugido enfurecido. Eu a pego e um momento depois ela se encontra presa na cama comigo sobre ela, seus pulsos presos acima da cabeça por uma das minhas mãos, enquanto a outra caía em volta de sua garganta. Eu sorri para ela enquanto ela lutava inutilmente contra mim. Faith querida, acalme-se. Eu posso te ajudar, você sabe. Levou mais alguns momentos, mas ela percebeu que não estava saindo do meu controle e eventualmente parou de lutar tanto. Ela permaneceu petulante como sempre, olhando para o lado e inadvertidamente expondo seu pescoço para mim. Eu não preciso da ajuda de nenhum demônio de merda. Eu sorrio maliciosamente enquanto acaricio seu pescoço com meu polegar, enviando arrepios por seu corpo. Minha compulsão anterior tornando a posição em que a coloquei cada vez mais excitante para ela. Você pode não querer minha ajuda, Faith, mas você precisa dela. Eu posso matar Caquistos para você, vingar seu observador e acabar com sua ameaça, assim mesmo. Dada sua descrição dele, ele não é nada mais do que um cadáver deformado sendo manipulado por um demônio menor de pouco poder. Eu, por outro lado, tenho todo o poder do mundo. Posso arrancar sua cabeça de seus ombros tão facilmente quanto respiro. Ela olha para mim incrédula, claramente descrente, então eu sorrio e movo a mão em sua garganta para sua têmpora, antes de mostrar a ela alguns dos melhores exemplos de mim no meu momento mais brutal ao longo do meu reinado. Arrancando os corações dos homens mais ferozes, arrancando cabeças das bestas mais aterrorizantes. Quando eu libero o compartilhamento de memórias e sua testa, sua cabeça cai para trás na cama enquanto ela ofega por ar, olhos arregalados e um rubor honesto de Deus infundindo suas bochechas. Não pude deixar de rir. Querida Faith, você se divertiu com isso, não é? Ela é forçada a me dizer a verdade novamente. Sim. Eu sorrio maliciosamente. Bom, eu sabia que você seria meu favorito. Então agora você vê que eu lidei com seres muito mais fortes do que esse Caquistos antes mesmo que eles pudessem piscar. Tudo o que resta para você fazer é dizer a palavra e nós teremos um acordo. Faith é uma crente depois da pequena sessão de demonstração, mas ainda desconfia de mim com razão, claramente me vendo como a maior ameaça sobre Caquistos agora. O que você quer de mim? Uma noite parece justo o suficiente, não é? Eu não ousaria pedir mais do que isso em troca de algo que será tão fácil para mim. Então você vai me dar a si mesma por uma noite. Seu corpo, sua mente, seu coração. Eu quero todos eles expostos para mim até que eu termine com você. Para simplificar, são atualmente 12h05. Você vai se submeter a mim até as 9 da manhã, fazer o que eu pedir e no final, você estará livre de mim e eu matarei seu vampiro para você. Ela fica em silêncio por um tempo enquanto pensa sobre isso, tentando descobrir o que estou querendo dizer aqui, que truque tenho na manga. Minha ideia, como está, claramente a atrai, posso sentir o cheiro dela ficando mais excitada com o pensamento disso. Eventualmente ela rosna. Qual é o truque, grande malvado? Eu sei que tem um. Eu sorrio e tiro a mão da garganta dela para arrastá-la pelo pescoço, parando na gola e de repente a rasgando para expor sua respiração. Ela faz uma careta, mas não faz nada. O problema, querida, é que você pode voltar para mais quando terminarmos. Eu já arruinei outros homens para tantas mulheres ao longo da minha longa vida. Você pode acabar implorando por mais, se não for forte o suficiente. Essa última declaração acerta em cheio e anula completamente o primeiro aviso, enquanto ela zomba e então forma um sorriso sensual no rosto. Eu sei o quão forte eu sou. Demônio!
Você tem um acordo, e quando terminarmos de manhã, eu nem vou olhar para trás. Sorriu maliciosamente diante da confiança dela. Eu gosto de um desafio. Ela rosna para mim, tentando afirmar seu domínio, mas é bem difícil quando ainda estou segurando-a. Eu sorrio maldosamente, mesmo quando o sangue traz à tona um monstro interior, minhas presas reveladas e meus olhos pretos e dourados. Ela está surpresa, mas não com medo, enquanto me encara com fascínio aberto. Nunca vi um demônio parecer tão humano. Eu não respondo a isso, em vez disso, descendo pela frente dela e trazendo minhas presas para morde a carne e bebendo seu sangue. Ela engasga e passa por outro clímax, olhos arregalados enquanto ela encara onde estou preso. Oh Deus, por que isso é tão bom? Isso provoca uma risada minha, mesmo quando me afasto dela. Isso provoca outro rosnado dela, mas ela ainda está completamente à minha mercê, e nós dois sabemos disso. Correndo minha língua sobre minhas presas sangrentas, sorriu para ela e finalmente solto suas mãos para agarrar seus quadris. Eu quero ouvir você implorar por mim, querida. Ela geme em frustração abjeta, mas balança a cabeça em negação à minha ordem, seu orgulho não totalmente quebrado. Mesmo quando seu corpo tenta se empurrar contra mim inutilmente, só me possua, seu bastardo. Dessa vez sou eu quem rosna enquanto me aproximo e mordisco o lóbulo da sua orelha. Ainda não, querida. Você tem que provar que quer. Espero pacientemente até que ela finalmente ceda. Tudo bem, por favor, me satisfaça. Ela está ofegante em pouco tempo, lentamente encontrando os limites da resistência e vigor de uma caçadora. Seu corpo é certamente mais resistente do que o de uma garota normal, pois ela é atormentada por clímax após clímax. Sua resistência também é, ela ainda está consciente, até mesmo capaz de rolar de bruços e olhar para mim com um sorriso ligeiramente atordoado. Isso, é tudo que você tem? Eu sorrio. Como está, querida? Ela está quase se contorcendo agora, todos os sinais de exaustão desapareceram enquanto ela geme em excitação total. É uma sensação incrível. Eu me sinto energizada. Eu sorrio maliciosamente para isso, claro que sim. Eu tenho você até de manhã, amor. Você não pode sair comigo tão cedo. Pronto para a próxima rodada? Ela sorri de volta, assim. Nós fazemos isso de novo e de novo pelas próximas horas. No final, Faith dorme talvez 3 a 4 horas antes de eu acordá-la e arrastá-la para o chuveiro, onde ela pula em mim de novo. Mesmo que já passe das 9 da manhã e seja quase 10 da manhã. Finalmente nós dois estamos vestidos e Faith está tomando café da manhã. Ela olha para mim do prato e ergue uma sobrancelha. Então, e agora? Eu rio. Agora vamos visitar a outra caçadora e seu observador. Eu prometi que te traria por aí, para que eles vissem por si mesmos que eu não te matei ou te transformei em um monstro. Ela pisca e então geme ao perceber como a conversa vai tomar. Quebra de cena. Biblioteca da escola secundária Sunnydale. Muito antes de Faith e eu passarmos pelas portas da biblioteca, eu podia ouvir Buffy e Giles discutindo o que aconteceu na noite passada. Buffy tentou obter meu endereço dos registros da escola na esperança de me caçar, apenas para esbarrar em um pequeno obstáculo que eu havia criado. Ouvi-la reclamar sobre como a secretária da escola me deixou escapar com Hell Dimension, como meu local de residência trouxe um sorriso ao meu rosto. O sorriso permaneceu firme quando entramos na biblioteca e fizemos Buffy e Giles pararem bruscamente. Eu apenas rio e abro meus braços. Eu disse que a traria de volta, não disse? Sou um homem de palavra. Giles esfrega a ponta do nariz e Buffy zomba. Você não é um homem de verdade. Mesmo quando coloco a mão no coração e finjo dor emocional. Faith tira sua jaqueta de couro e a coloca no balcão da biblioteca antes de se levantar e ficar um pouco na minha frente. Ela sorri e acena para Buffy e Giles. Ei, realmente não tive muita chance de conversar ontem à noite. Eu sou Faith. Os dois estão apenas olhando para ela agora. Giles parece preocupado e Buffy está mordendo o lábio inferior, exalando arrependimento. Faith olha entre os dois e franze a testa. O que há com os olhares? Eu sorrio por trás dela. Eles estão muito preocupados com o que eu fiz com você, querida. Eles têm muita certeza de que eu te subverti e de alguma forma te transformei em meu servo irracional, ou te transformei em uma criatura demoníaca de algum tipo. Faith fez uma careta e cruzou os braços sobre o peito. Isso é ridículo, nós acabamos de fazer sexo. Giles engasga com a notícia, limpando a garganta e tirando os óculos para começar a limpá-los furiosamente. Buffy fica boquiaberta como um peixe. Você, o quê? Eu sorrio maliciosamente, feliz por intervir aqui. Sim, Faith e eu temos um acordo. Ela já cumpriu sua parte do acordo, não há mais nada que ela tenha que fazer por mim. Agora eu vou embora para lidar com a minha parte. Tenho que matar esse tal de Caquistos, não é alguém para prolongar isso, sabia? Faith pisca e se vira para olhar para mim. Espere, eu quero estar aí, vou com você. Eu rio e balanço a cabeça. Desculpe, querida. Você não especificou essa parte do acordo, e parece que esses dois realmente querem falar com você. Não se preocupe, eu trarei uma lembrança. Também tem uma última coisa. Eu sou simplesmente mais rápida que você. Com esse último tiro de despedida, eu desapareço da biblioteca e deixo Faith lidar com a outra caçadora e seu observador. Quebra de cena. Buffy balança a cabeça e Faith, você tem que reconhecer que ele está controlando sua mente. Nós lutamos com ele ontem à noite, ele te deixou inconsciente e te sequestrou, e isso de alguma forma fez com que vocês dois fizessem sexo? Faith revirou os olhos. Não é o que você pensa de sem controle mental. Bem, ok, um pouco de controle mental, mas tudo que ele fez foi me forçar a contar a verdade. Nosso acordo foi completamente minha decisão.
Foi só um pouco de sexo B, e em troca ele mata um grande pé no saco. Gilles começa com isso, sim, ele disse Kakistos, não foi? É grego para o pior dos piores, e o nome de um vampiro tão velho que suas mãos e pés são fendidos. Qual é sua conexão com ele, Faith? Faith faz uma careta e cruza os braços sobre o peito, olhando para o lado por um momento antes de responder. Tentei matá-lo. Não venci e agora meu observador está morto e estou aqui procurando por vocês. Ele está me caçando, mas não por muito mais tempo agora. Gilles franze a testa, franzindo profundamente enquanto se aproxima de Faith. Qual era exatamente o seu acordo com aquela criatura? Faith revira os olhos, uma noite de sexo por um vampiro morto. Acordo bem fácil, eu já estava excitada da luta anterior de qualquer maneira. Embora eu tenha que admitir, ele sabe das coisas. Acho que ele pode ser um incubus ou algo assim. Gilles suspira e esfrega a ponta do nariz. Mas isso só faz Buffy franzir a testa. Sério? De novo com isso? Que tipo de incubus é tão forte, tão rápido e basicamente invencível? Faith dá de ombros, bem sim, mas do jeito que eu vejo, todos os vampiros descendem dos antigos, certo? E se os íncubos e os súcubos também descendem? O progenitor deles teria que ser mais forte e resistente do que o seu demônio do prazer comum, não é mesmo? Os olhares nos rostos de Gilles e Buffy quase valiam a pena serem deixados para trás aqui enquanto o diabo que tinha feito um acordo com ela lidava com seu maior inimigo. Então Gilles teve que ir e falar, você entende que se sua teoria estiver perto da verdade, seu acordo de uma noite com esse monstro pode ter dado a ele uma entrada para sua alma. Faith estava começando a suspeitar que Gilles era o tipo de cara que sempre sabia como estragar o clima. Quebra de cena. Encontrar Kakistos não foi difícil. Sunidale tinha uma quantidade limitada de espaço de armazém vazio, então eu apenas zigue-zagueei pela cidade até encontrar um cheio dos vampiros certos. Era o 10º armazém que eu verificava, e o quarto que era um ninho de vampiros. Tendo tirado uma imagem de Kakistos da mente de Faith enquanto ela dormia, não tive problemas em localizá-lo e aparecer na frente dele em um instante. Com um sorriso no rosto enquanto estudava cuidadosamente o enorme vampiro de casco fendido, ele ficou surpreso com minha aparência. E então seus lábios se curvaram em um rosnado raivoso enquanto ele se levantava da grande cadeira em que estava sentado para se elevar sobre mim. Quem é você? Eu apenas sorriu para ele, eu sou Vali Masters. Só estou tentando descobrir se você é um caso isolado ou um grande vilão. O que você acha? Ele parece confuso, embora isso pareça apenas aumentar sua raiva crescente. O quê? Eu sorriu bem. Você sabe como em programas de televisão, existem os caras maus? Às vezes você tem um cara mal que só aparece em um episódio. Às vezes, porém, o cara mal fica um pouco melhor. É quando você tem um grande mal, do tipo que dura mais do que um episódio, e é o foco de um final de meio de temporada ou do grande final em si. Kakistos está apenas me encarando agora e eu posso ver o momento em que ele decide me matar. Com um rugido raivoso ele dá um passo à frente e me agarra. Eu pego seu pulso e sorrio para suas garras, perfeito, eu precisava de uma lembrança. Eu aperto de repente e sua mão sai limpa do pulso em um jato de sangue, caindo na minha palma aberta. Então eu ataco e agarro seu rosto, dedos enganchando em suas órbitas oculares e boca como uma bola de boliche enquanto eu agarro e puxo. Sua cabeça é arrancada em um grande jato de sangue antes de um momento depois ele virar pó e eu não posso negar que estou mais do que um pouco decepcionado. Meu primeiro vampiro, um bem velho, e essa era sua força? Observo com interesse moderado enquanto seu corpo desmorona em pó, mas as garras em minha mão permanecem intactas. Com um suspiro viro-me para me encontrar cercado por vampiros congelados que eu não tinha notado até agora. Não consigo deixar de sorrir para eles, vocês estavam parados como estátuas lá. Não se preocupem, eu só estava aqui pelo grandão. Jogando a garra de Kakistos para o ar casualmente e pegando-a, eu giro nos calcanhares e olho para a sala. Tenham todos um dia maravilhoso e fiquem longe de problemas, ouviram? E então eu vou embora. Vou depositar a garra com Faith e me divertir descobrindo exatamente o que Buffy e Gilles planejam fazer sobre sua conexão recém-criada comigo. Eu estava começando a formar planos para esta pequena fatia do multiverso. Um final de jogo que me deixaria confortável com a forma como as coisas aconteceriam depois que eu partisse. Só o tempo diria se meus planos sobreviveriam ao contato com os grandes e corajosos heróis da história. Capítulo 50. Episódio 4. A Bela e as Feras. Escola Secundária Sunidale. Xander deu apenas alguns passos para dentro da escola antes que eu o agarrasse e o puxasse para uma sala de aula vazia. Acontece que em uma cidade onde alunos e professores morriam semanalmente, havia muitas salas de aula vazias. Ele começou a reclamar antes de congelar ao perceber quem o agarrou, os olhos se arregalando mesmo quando eu o empurrei mais para dentro da sala, um sorriso no rosto. Oi, tudo bem? O que houve? Eu jogo um braço sobre seus ombros e o levo mais para dentro da sala de aula, para uma mesa que está abarrotada de salgadinhos e água mineral. Eu sento na cadeira ao lado. Xander chegou ao meu conhecimento que perdi muitas das aventuras de Buffy como a caçadora. 2 anos inteiros, pelo que entendi. Acho isso intolerável. Xander está olhando para a comida, lixo e água cautelosamente antes de olhar para mim. Certo, totalmente intolerável. Não sei como posso te ajudar, Vemen. Minha memória não é muito boa na maioria dos momentos. Muito menos quando estou dividido entre mijar nas calças ou cagar nelas de medo. Eu rio enquanto me inclino para olhá-lo nos olhos, começando a compulsão. Primeiro, nunca mais me chame de Vemen. Segundo, sua memória consciente é inconsequente.
Você vai me contar tudo o que aconteceu em Sunnydale envolvendo Buffy e seu pequeno grupo desde que ela chegou aqui, e por que eu estou obrigando você a fazer isso. Você vai até me contar as coisas que você não lembra, na ordem exata em que aconteceram. Xander pisca ao ouvir isso. Ah, tudo bem então. O que houve com as batatinhas e a água? Eu sorrio e pego uma sacola, abrindo-a e oferecendo a ele uma batata frita. Ele pega uma e eu pego uma também, mastigando-a antes de responder a ele. Não vamos sair desta sala até que você termine, Xander. Então eu trouxe refrescos. Você pode ir em frente e começar agora. E assim ele faz, lançando-se na história desde o começo, e me contando cada pequeno detalhe tanto dos eventos para os quais ele estava lá, quanto dos eventos que ele só ouviu de boca em boca. Eu apenas sorri e me acomodei para a história. No final do dia, nós tínhamos passado por todas as batatas fritas e água, mas eu estava agora muito mais informado sobre todas as provações e tribulações passadas de Buffy como a caçadora. Também havia algo estranho sobre produtos químicos, relacionamentos abusivos e o lado lobisomem de Oz, mas não prestei muita atenção nisso. A maldição do lobisomem desta dimensão não parecia combinar bem com a que eu conhecia. Então eu tinha certeza razoável de que transformar Oz em um híbrido não iria realmente curá-lo de sua aflição. Quebra de cena. Episódio 5 Regresso a casa. Enquanto eu olhava ao redor da pista de dança, bebendo de um copo de ponche infelizmente sem álcool, pensei comigo mesmo que isso tinha que ser a definição de um episódio de preenchimento. Cordelia e Buffy tinham se desentendido e isso de alguma forma resultou na caçadora que eu ainda não tinha possuído se transformando em uma loira idiota focada inteiramente em ganhar o baile de boas-vindas. Eu tinha lavado as mãos de tudo e fiquei na biblioteca lendo. Eu ainda estava na metade da coleção de Giles, e embora às vezes pudesse ser um pouco árida, ainda era bem agradável e muito educativa. Giles estava de repente ao meu lado, com o rosto sério e os lábios franzidos em uma linha fina. Eu não esperava ver alguém como você em um baile infantil. Eu sorrio maliciosamente em resposta, por que não Rupert? Como membro do corpo docente da escola, me pediram para ser acompanhante, então aqui estou. Giles apenas olha para mim por um longo momento. Você espera que eu acredite que Snyder foi capaz de intimidá-lo para essa tarefa? Eu rio abertamente disso e balanço a cabeça. Oh, não houve intimidação envolvida, Rupert. Não, eu só percebi que nunca me alimentei de uma rainha do baile antes. Não posso deixar de querer corrigir isso. Giles congela como um cervo pego pelos faróis enquanto processa essas palavras. Eventualmente ele consegue falar, sua voz assumindo um leve tom áspero. A mesma posição que Buffy e Cordelia têm brigado pelo último tempo? Dou a ele toda a minha atenção e meu melhor sorriso de gato de Cheshire enquanto bebo em seu medo repentino. Oh, eles têm agora? Eu não tinha notado. Bem, eu espero que a senhorita Summers vença a senhorita Chase. Eu já provei a última. Giles cerra o maxilar e parece mais do que um pouco apocalíptico. Ele é interrompido, é claro, pelas duas garotas sobre as quais estávamos falando se aproximando. Ambas estão usando vestidos e o que parece ser uma montanha de terra cada uma. Suas aparências estão desgrenhadas e suas roupas estão rasgadas. A atenção de Giles está totalmente desviada de mim e dos meus planos enquanto ele as encara com preocupação. O que aconteceu com vocês duas? Cordelia estremece e Buffy geme. A festa de caça aconteceu. Eu teria comentado sobre isso se ainda estivesse ao lado de Giles. A festa de caça parecia incrível, mas eu já estava no palco, tendo assumido a tarefa de anunciar a rainha do baile mais cedo naquela noite. Certo, pessoal, olhem aqui em cima. Enquanto todos voltam suas atenções para o palco, onde estou com o envelope, sorrio maliciosamente, apreciando a expressão no rosto de Giles enquanto abro o envelope e nomeio o vencedor, e o vencedor é... Ah bem, agora isso é uma surpresa. Temos um empate. Os vencedores são Holly Charleston e Michelle Blake. Os olhares nos rostos de Buffy e Cordelia são mais do que um pouco divertidos enquanto uma loira tonta e uma garota asiática sobem ao palco para aceitar a coroa singular, que tenho para elas. Enquanto a loira balbucia sobre não acreditar que ganhou, eu observo Buffy e Cordelia saindo. Estou curioso sobre o que foi essa festa de caça, mas isso pode esperar até mais tarde. Enquanto todos batem palmas para suas rainhas do baile, eu me inclino e murmuro no ouvido das meninas. Vocês duas vão e divirtam-se até o baile acabar. Amanhã venham me encontrar para pegar o resto do prêmio. Os dois parecem felizes em fazer isso e eu sorrio enquanto me inclino para trás e os deixo voltar para as comemorações. Giles ainda está me encarando, como se esperasse que eu pegasse as meninas e as mordesse aqui e agora. Eu apenas rio, dou uma piscadela para ele e então desapareço do palco e da dança completamente enquanto a banda começa a tocar novamente. Quebra de cena. Episódio 6 Banda Candy. Assim que vi as crianças vendendo chocolate, eu sabia o que significava. Claro que sabia, o prefeito havia detalhado seus planos para mim. Acho que eu deveria ter me preocupado mais com ele basicamente incapacitando a cidade inteira para que ele pudesse sequestrar 4 bebês para alimentar um demônio que ele devia, mas eu realmente não estava. Buffy e a gangue iriam pará-lo ou fracassar. Então eu assisti divertido, enquanto os adolescentes iam vendendo chocolate e então esperei as coisas começarem. Na noite seguinte, eu estava procurando um lanche quando encontrei Giles e Joyce dando uma volta. Giles certamente tinha se soltado com suas mangas arregaçadas, jeans e o cigarro pendurado em seus lábios. Com uma sobrancelha erguida, sou presenteado com um assento na primeira fila enquanto Giles invade uma loja para roubar um casaco para Joyce.
Ela o veste com prazer óbvio e faz um giro para o prazer dele, antes de serem abordados de repente por um policial. Giles pega a arma do policial e o espanca até deixá-lo inconsciente, e é aí que decido intervir. Batendo palmas lentamente enquanto eu caminho, Giles e Joyce giram para encontrar a fonte do barulho, o primeiro apontando a arma na minha direção enquanto vê quem é. Está claro que ele ainda se lembra de mim enquanto ele rende os dentes. O que diabos você quer? Eu levanto uma sobrancelha enquanto me aproximo cada vez mais. Você está apontando uma arma para mim, Rupert? Isso parece a atitude mais inteligente a tomar neste momento? Posso ver como Giles fica bravo com meu uso do primeiro nome dele. Ele claramente não gosta enquanto engatilha a arma em sua mão. É Ripper, não Rupert. E ninguém quer você aqui, então por que você não sai correndo? Não consigo evitar revirar os olhos ao ouvir isso, enquanto paro com o cano da arma dele pressionado contra meu peito. Sua falsa bravata é fofa, mas no fim das contas, inútil Rupert, nós dois sabemos que você não vai moche. Sou interrompido por Giles atirando em meu coração. Olho para ele com incredulidade por um longo momento. Suponho que esse seja o pobre controle de impulso de um adolescente brilhando agora. Mas honestamente não esperava que a resposta de luta ou fuga de Giles se decidisse pela luta quando ele sabia do que eu era capaz. Joyce arfou e colocou as mãos sobre a boca, toda a diversão e perigo de repente um pouco real demais para ela. Seus olhos só se arregalam quando eu estendo a mão e agarro o cano da arma, arrancando-a das mãos de Giles e esmagando-a na minha mão antes de jogá-la de lado. Rupert, isso foi um erro. Ele não tem chance de responder, pois eu o agarro pela garganta e o jogo contra uma parede próxima. Ele bate forte e cai imóvel, mas eu me encontro indiferente se ele ainda está vivo ou não. Eu dei a ele muitas chances neste momento, e se ele sobreviver à noite, nós teremos uma conversa muito especial sobre levantar armas contra mim pela manhã. Sorrindo, eu me viro para Joyce que parece absolutamente aterrorizada neste momento, mas parece não querer correr. Quando me aproximo dela, respiro fundo e não consigo evitar levantar uma sobrancelha. Ela está excitada com tudo isso muito severamente. Parece que Joyce Summers é uma vagabunda perigosa quando adolescente. Eu posso usar isso. Sorrindo maliciosamente, eu me aproximo dela e corro a parte de trás dos meus dedos pelo seu rosto. Olá, amor. Sinto muito que você tenha visto isso. Espero que saiba que eu nunca trataria uma beldade como você desse jeito. Minhas palavras me serviram bem, acalmando-a o suficiente para que ela me desse um sorriso tímido e passasse os dedos pelo meu peito. E se eu quisesse? Não pude deixar de rir enquanto me inclinei. Bem, quem sou eu para negar os desejos de uma dama? Em um instante, tenho Joyce em meus braços e um minuto depois estamos na casa dela. Eu a sigo enquanto ela destranca a porta e se move rapidamente para seu quarto, parando na frente de sua cama e girando. Um sorriso tímido em seu rosto enquanto ela esperava que eu fizesse o próximo movimento. Eu sorrio de volta, levantando uma mão e segurando seu queixo para olhar em seus olhos por um longo momento. Tudo que vejo ali é luxúria e depois de um momento eu solto seu queixo em favor de agarrar o casaco bobo que Giles roubou para ela e o rasgo. Ela solta um suspiro quando ele cai no chão em pedaços e o resto de suas roupas logo segue. Eu e ela fizemos e a tomei de novo e de novo nas próximas horas, tirando meu prazer dela mesmo enquanto eu sobrecarregava sua mente com prazer, minha resistência exaurindo facilmente. Finalmente eu me inclinei sobre ela pela última vez. Sorrindo, eu lambi o sangue da mordida que eu tinha dado em seu ombro, onde eu tinha bebido até me fartar durante nossa diversão. Me empurrei para fora da cama e tirei um momento para olhar para ela com um sorriso. Ela ainda está consciente, se um pouco fora de si. Então eu me movo para sua cabeça e murmuro em seu ouvido: você pode não se lembrar disso de manhã, querida. Mas se lembrar, você vai se arrepender. Mas você não precisa se preocupar, querida. Ninguém vai ouvir sobre seu lapso dos meus lábios. Com uma risada, aproveito para colocá-la na cama antes de me vestir e sair da residência Summers. No dia seguinte, estou na biblioteca quando Buffy entra, parecendo apocalíptica. O que você fez com a minha mãe? Eu levanto uma sobrancelha para isso e decido ver o que ela acha que eu fiz primeiro. Seu observador atirou em mim e eu reagi talvez um pouco, violentamente. Depois, pensei que seria inapropriado deixar Joyce na rua no estado em que ela estava e a trouxe para casa. Como está Rupert, a propósito? A julgar por você não estar liderando com ele, presumo que ele não esteja morto. Buffy franze a testa com isso, cruzando os braços sobre o peito e parando quando minhas palavras a desviam do assunto. Não, ele está na cadeia agora, agredindo um policial. Mas ele me ligou e me contou o que aconteceu. E minha mãe ficou em silêncio a manhã toda. Você fez algo com ela. Eu sorrio para isso e ergo uma sobrancelha. Parece que Joyce estava coerente o suficiente para me ouvir ontem à noite, assim como conseguiu acordar e limpar antes que Buffy a encontrasse. Eu não pude deixar de amar a constituição daquela mulher. Dou de ombros para Buffy, ou pode ser que ela esteja mortificada pelo fato de que ela e Giles fizeram sexo 2 vezes, quando estavam no apartamento dele. Os olhos de Buffy se arregalam diante disso, sua visão de mundo inteira é destruída. O quê? Eu sorrio e bato no meu nariz. Cheiro sobrenatural, querida. Os dois fediam a sexo quando os encontrei vagando por aí ontem à noite. Mas se você não acredita em mim, sinta-se à vontade para perguntar a um deles. Tenho certeza de que o conselho dos observadores vai tirar Giles logo, então você pode perguntar a ele. Primeiro você deveria se perguntar isso. Você realmente quer ter certeza?
Buffy apenas me encarou por mais alguns momentos antes de soltar um discurso incoerente de raiva e se virar para sair da biblioteca. Eu apenas sorrio e volto para o meu livro. Capítulo 51. Episódio 7 Revelações. Eu estava sentado na biblioteca lendo, com Giles na minha frente fazendo o melhor que podia para fingir que eu não estava lá. Eu só o cutuquei algumas vezes ao longo da noite, mas parecia que a única maneira de realmente forçar sua atenção seria ameaçar sua vida, e eu simplesmente não podia me incomodar no momento. Foi nessa cena que uma mulher desconhecida entrou, seguida de perto por nossas duas caçadoras residentes que pareciam ter acabado de ser repreendidas por sua professora. Levanta uma sobrancelha enquanto Giles se levanta com a testa franzida. Olá, quem é você? A mulher falou e eu tive que me impedir de me mover para profaná-la ali mesmo. Aquele sotaque britânico elegante. Uma das poucas maneiras diretas de chegar ao meu coração frio e negro. Meu nome é Gwendolyn Post. Sou do conselho, enviada para... Ela olha para mim com uma carranca repentina. Quem é? Eu sorrio e vejo uma chance de diversão enquanto Faith e Buffy se sentam à mesa em que Giles e eu estávamos, incidentalmente colocando Faith ao meu lado. Eu aceno com a cabeça para ela e falo com meu próprio sotaque inglês, pois imagino que seja assim que todos os observadores soam. Meu sotaque é impecável, é claro, mas então tive milênios para praticá-lo. Eu sou observador de Faith. Suponho que eles não acharam adequado falar de mim para você. Talvez eu não fosse pertinente à sua tarefa. Observo com interesse enquanto a senhora Post enrijece. Seus olhos realmente se arregalam por um segundo antes de Giles intervir e limpar a garganta com uma risada nervosa. Não exatamente. Ele está brincando. Este é Vale Masters, sobre quem tenho certeza que você leu nos meus relatórios. A tensão desaparece em um segundo, mas posso ver o modo como seus olhos se movem para baixo e para a esquerda por um momento enquanto ela diz, sim, claro. Bem, acho que eu deveria saber que era uma brincadeira, já que o conselho me enviou aqui para ser a observadora de Faith. Faith imediatamente zomba, dane-se isso. Giles intervém novamente. Agora, Faith, acho que isso só pode ser uma coisa boa, você precisa de estrutura. Gwendolyn parece ter finalmente recuperado o equilíbrio, pois imediatamente dispara novamente. De fato, embora esse não seja meu único propósito aqui, o conselho também me enviou para avaliar você e seu caçador, Sr. Giles. Isso traz Giles de volta, enquanto Buffy se junta a Faith na indignação. Ei, nenhuma avaliação necessária aqui, estamos indo muito bem, moça. A britânica zomba disso, preparando-se para começar um discurso que provavelmente o separaria verbalmente, mas eu interrompi e entrei na conversa. Ela não é do conselho. Rupert. Todos olham para mim com confusão e um pouco de apreensão da parte da senhora Post me diz que meu palpite está certo. Giles me responde com a testa franzida. O quê? Como você pode saber disso? Não temos razão para duvidar das credenciais dela. Eu sorrio e mostro meus dentes brancos e perolados. Ela não tem ideia de quem eu sou, Rupert. E considerando que você disse que garantiu que o conselho soubesse de mim, bem, isso levanta algumas questões, não é? Olho para Gwendolyn e sorrio agradavelmente. Se eu estiver errado, sinta-se à vontade para me corrigir, querida. Por favor, me diga tudo o que Rupert aqui disse ao conselho. Eu a observo franzir os lábios, seus olhos indo rapidamente para os outros 3 ocupantes da sala. Eu posso ver o instante em que os outros começam a acreditar no que estou dizendo, mesmo sem tirar os olhos dela, porque ela fica tensa e, um momento depois, age. Sai uma pistola que ela atira em meu coração sem hesitação. Isso faz Faith e Buffy saírem de suas cadeiras, mas Gwendolyn já está com sua arma de fogo e está cobrindo as caçadoras e seu verdadeiro observador com sua arma de fogo. Ela limpa a garganta bem agora, esse não era exatamente o plano, mas acho que devo me ajustar. Então, aqui está o acordo, meninas. O Sr. Giles e eu ficaremos aqui, enquanto vocês duas rastreiam a luva de Minegon. Vocês a trarão para mim, e uma vez que estiver em minha posse, deixarei todas vocês ilesas. Se não fizerem isso, todas as 3 acabarão como esse homem irritante. Isso faz com que Faith zombe e provoque a ira da senhora Post. Garanto que não estou falando de brincadeira. Faith apenas balança a cabeça, com um sorrisinho no rosto. Não é isso, é só que bem, ele não está morto. Ela termina essa declaração gesticulando para mim. E eu finalmente desisto da minha performance absolutamente incrível de fingir de morto para sair da minha cadeira e aparecer bem na frente da mulher que tinha acabado de atirar em mim. Seus olhos se arregalam, mas eu já arranquei a arma da mão dela e coloquei minha mão livre em volta da garganta dela. Meus olhos dourados e pretos e minhas fileiras de presas à mostra enquanto eu sorria para ela. Genven, posso te chamar de Genven? Genven, atirar em mim não foi sua atitude mais inteligente. Rupert poderia ter te dito isso, mas você simplesmente não parece o tipo de pessoa que escuta. Está tudo bem, querida, acontece com os melhores de nós. Mas agora você vai ter que encarar as consequências de suas ações. Fique absolutamente parada por mim, por favor. A última parte foi compulsão, quando soltei sua garganta e a deixei parada, congelada, virando-me para os outros e casualmente rasgando a arma que tinha acabado de abrir um novo buraco na minha camisa. Bem, agora estou esperando. Faith e Buffy parecem confusas, e a última até mesmo expressa isso enquanto franze a testa. Esperando o quê? Giles, por outro lado, entende o subtexto e tem sabedoria suficiente para engolir seu orgulho e dizer: você estava certo. Eu sorrio e aponto para ele: obrigado, Rupert. Ouvir isso é muito mais satisfatório do que dizer: eu avisei para mim. Não sei bem porquê. Também é o meu favorito.
Tanto Faith quanto Buffy adotaram olhares exasperados, enquanto Giles apenas parecia confuso. O quê? Eu sorrio e dou um passo para trás para passar meu braço em volta do ombro da britânica congelada. Estou chamando Gibbs. Eu vou lidar com a senhora Post aqui. Vocês todos têm uma luva mística de qualquer coisa para localizar e destruir. Surpreendentemente, todos os três conseguem perceber a ênfase que coloco na palavra acordo. Buffy conecta isso ao meu acordo com Faith e seu rosto se contrai em desgosto, enquanto Faith apenas revira os olhos. Giles franze a testa em preocupação e abre a boca para falar, mas eu levanto a mão e o silêncio. Giles, por favor, vamos pular a música e dançar toda. E se algum grande demônio ou vampiro malvado conseguir obter a luva enquanto você estiver reclamando? Comece a trabalhar. Com isso eu me viro, agarro Gwendolyn Post e a carrego como se fosse uma noiva e saio da biblioteca. Quebra de cena. Faith zomba um pouco, viu? Minha teoria está ficando cada vez melhor. Que demônio além de um incubus se esforça tanto para seduzir o sexo oposto em vez de assassinato e caos? Buffy apenas cora enquanto Giles limpa a garganta e tira os óculos para limpá-los. Sim, bem, imagino que não há muito que possamos fazer pela senhorita Post agora. Ela mencionou a luva de Minegon. Pelo que sei, ele está certo em dizer que precisamos chegar lá antes que alguém com intenções mais sinistras o faça. Buffy apenas dá de ombros, tudo bem. Não estou muito preocupada com a moça britânica de qualquer maneira. Estou meio esgotada de qualquer tipo de pena de alguém depois que aponta uma arma para mim. Faith sorri, amém para esse B. Vamos trabalhar. Quebra de cena. Gwendolyn tinha um quarto em um hotel muito melhor que Faith, então eu a levei para lá assim que consegui a localização dela. Eu a sentei na cama e a olhei com um sorriso no rosto por um longo momento. Eu posso praticamente sentir o gosto do medo que emana dela, enquanto sua imaginação corria solta sobre o que eu planejava para ela. Chegando mais perto, levantei uma mão e levantei seu queixo para que ela olhasse para meu rosto sorridente. Olá, minha querida. Meu nome, como você já sabe, é Vali Masters. Eu serei seu carrasco esta noite. Ela engole em seco quando as lágrimas começam, mas ao mesmo tempo sua determinação endurece e ela mantém o lábio superior rígido apesar das lágrimas. Eu não vou implorar, monstro. Eu me aproximo e descanso minhas duas palmas em suas bochechas, segurando seu rosto em minhas mãos. SHHH, SHHH, não precisa disso. O que precisamos decidir agora é se você vai voltar à vida depois que eu te matar. As lágrimas dela param e ela congela enquanto me encara. Oh, o quê? Eu rio baixinho enquanto passo o polegar em sua bochecha para limpar a umidade que escorreu de seus olhos. Sim, você quer poder, Gwendolyn Post. Eu tenho muito poder para dar, se você estiver disposta a aceitá-lo. Ela estremece em meu aperto, mas seu olhar agora está pensativo. Há um porém, não é? Sempre há um porém. Eu sorrio e aceno concordando, encolhendo os ombros, sempre há sim. Eu quero fazer um acordo com você, querida. Eu te darei imortalidade, força e velocidade além dos seus sonhos mais loucos. Mas eu vou querer algumas coisas de você em troca. Ela continua me olhando com ar especulativo, mas não é tola de pular no abismo sem saber o que a espera. E essas coisas são... Eu sorrio imediatamente. Uma vez que eu te transformei, você será mais forte do que a maioria dos seres neste mundo. Mais forte do que os vampiros, mais forte do que as caçadoras. Você terá resistência além de qualquer mulher com quem eu estive até agora neste mundo. Então, uma vez que você for transformada, você passará a noite comigo nesta cama e nós exploraremos os limites dessa resistência. Se isso ajudar, uma vez que você for como eu, você verá sua libido aumentada junto com todas as suas emoções comuns. Ela faz uma pausa e pensa nisso por um longo momento, até mesmo deixando seus olhos viajarem para cima e para baixo em meu corpo em franca avaliação antes de concordar. Aceitável. E a longo prazo? Meu sorriso se transforma em um sorriso malicioso quando digo, quero que você domine o mundo. Os olhos dela se arregalam e então sua testa franze em confusão. Eu? O que? Como eu vou fazer isso? Você não será o único, é claro, nem de longe. E eu não desejo que você domine o mundo no sentido clássico, como uma espécie de conquista sangrenta que o deixa destruído pelas armas nucleares da humanidade. O que eu quero ver são os demônios que fazem tentativas neste mundo e a humanidade frustrada. Eu quero que eles descubram que não há apenas um ou dois caçadores para frustrar seus planos, mas centenas de híbridos que podem matá-los, mutilá-los e destruí-los ainda mais facilmente do que o lendário caçador. Ela pisca híbridos? Eu sorrio dentosamente, sim, minha querida. Apesar do que muitos acreditam, eu não sou demoníaca. Eu não sou de uma dimensão do inferno. Eu sou a híbrida original, a primeira da minha espécie ao lado do meu irmão, embora ele já tenha partido há muito tempo. No meu mundo eu era a criatura mais forte que existia, e é isso que estou oferecendo a você agora. Força e poder além do que este mundo já viu. Tudo o que peço é que você use isso para construir um reino nas sombras para mim. Espalhe meu dom para aqueles que você acha dignos e mate demônios onde quer que você os veja. Ela acena lentamente enquanto absorve minhas palavras, refletindo sobre seu significado enquanto considera a totalidade da minha oferta. Ela franze a testa e olha para mim. Você disse que eu não seria a única? Eu sorrio. Não, você é o primeiro neste mundo a quem estou oferecendo este presente, mas provavelmente não será o último antes que eu vá embora. Tenho planos de transformar vários outros, na esperança de que ao espalhar você como sementes por este mundo, ninguém jamais será capaz de arrancá-lo. Para esse fim, gostaria que você fosse para o Japão quando terminarmos aqui. Ela congela antes de perguntar em tom questionador. Como você sabia? Eu rio.
Como eu soube do seu amor por aquele país em particular? Da sua fluência na língua, costumes e cultura? Minha querida, eu estive com você durante toda a nossa conversa. Estou peneirando suas memórias enquanto falamos. É como eu sei que você é a pessoa perfeita para esse presente. Ela estremece novamente com isso, mas não tenta se desvencilhar do meu aperto. Vê muito bem, então você sabe que eu vou aceitar. O que quer que você deva fazer, eu estou pronta. Eu sorrio e solto seu rosto, excelente. Tire a roupa para mim, querida, e deite na cama. Enquanto ela fazia isso com eficiência mecânica, tirei minhas próprias roupas. Ela deitou-se na cama e em um momento eu estava inclinado sobre ela, olhando em seus olhos, nossos corpos a apenas alguns centímetros de distância. Ela olhou de volta, as bochechas inundadas com o rubor e excitação já a fazendo ficar com a proximidade. Eu sorri e levei meu pulso até minha boca, mordendo-o profundamente e deixando o sangue escorrer para seus lábios, beba. Ela seguiu meu comando facilmente, engolindo cada gota. E então a torrente enquanto eu colocava meu pulso ensanguentado diretamente contra sua boca e ela se agarrava para se apoiar. Meu pulso sarou momentos depois e eu puxei o braço para longe, olhando para seu rosto ensanguentado com um sorriso, passando um dedo ao longo de seus lábios cobertos com meu sangue. Deslizando para o lado dela, eu a peguei e puxei para meus braços, trocando nossas posições para que eu ficasse deitado embaixo dela. Minha boca próxima à sua orelha enquanto meus braços envolviam sua cabeça e pescoço. Aqui vamos nós, querida. Vejo você quando acordar. Estalando seu pescoço, deixei seu cadáver descansar contra meu corpo nu por um momento antes de empurrá-la e sair da cama. Enquanto eu aproveitava o momento íntimo e gostaria de segurá-la até que ela acordasse, havia uma necessidade de sangue humano para terminar o trabalho de transformá-la. Ganhar um pouco foi fácil o suficiente, no entanto, e quando ela voltou à vida violentamente, eu estava lá ao lado dela com um copo do líquido vermelho em minhas mãos. Ela sentou-se abruptamente e respirou fundo antes de olhar para mim. Eu apenas sorri e estendi o copo. Último passo, querida. Beba. Seus olhos são atraídos para o copo de sangue e ela o pega, bebendo avidamente. Um momento depois, seus olhos ficam pretos e dourados e suas presas aparecem enquanto ela se deleita com a conclusão da transição. Ela suspira e olha para mim com um largo sorriso, eu me sinto tão viva. Eu rio e tiro alguns fios de cabelo rebeldes do rosto dela. É porque você está mais viva do que nunca, querida. Seus olhos se nublam de luxúria enquanto ela percebe nossa proximidade, o fato de que estamos ambos nus e a maneira como a estou tocando. Por iniciativa própria, ela se move para frente e me beija acaloradamente, seus braços parando em volta do meu pescoço. Eventualmente, ela se afasta para me olhar nos olhos e expressar uma exigência. Me possua. Foi-se a mulher afetada e adequada, embora seu sotaque elegante ainda esteja 100% intacto, e isso não é simplesmente delicioso? No lugar daquela mulher está um novo ser, um monstro nascido do meu sangue como tantos outros. Nem preciso dizer que ficamos por horas, e finalmente consegui me soltar com uma fêmea que era mais durável do que as outras que eu tinha conquistado até agora nesta dimensão. Quando finalmente chegou a hora de Gavin ir embora, fiquei quase tentado a não deixá-la ir. Mas eu fiz de qualquer maneira, sabendo que o lugar dela nos meus planos era mais importante para mim do que tê-la à mão como um animal de estimação. Os sacrifícios que eu faço. Quebra de cena. Levou alguns dias para colocar tudo em ordem para Gavin, assim como contar a ela mais algumas coisinhas que ela precisava saber sobre o que ela era agora. Como exatamente fazer mais de nós e o que poderia machucá-la. Também não ajudou que ela continuasse interrompendo meu trabalho para mais sexo. Tornar-se um híbrido parecia tê-la libertado de muitas de suas inibições. Eu certamente não estava dizendo não. Ainda assim, é por isso que demorou um pouco até eu conseguir voltar para o elenco principal, e quando cheguei, parecia que eu tinha um timing impecável, dado que a gangue parecia estar encenando uma intervenção para Buffy. Quando eu passo pelas portas da biblioteca, todos ficam em silêncio, mas é notavelmente óbvio que eles estavam basicamente gritando momentos antes. Eu sorrio enquanto me aproximo do impasse. O que é tudo isso então? Algo emocionante aconteceu enquanto eu estava fora? Algum problema com a coisa da luva? Buffy franze a testa diante disso. A luva está ótima, completamente resolvida. E isso não é da sua conta. Xander aparentemente discorda, porque ele imediatamente diz: Angel está de volta. Todos na sala se viram para encará-lo. Até mesmo aqueles que estavam silenciosamente apoiando sua cruzada contra o relacionamento de Buffy com Angel momentos antes de eu entrar. Eu rio da condenação deles, não precisa culpar Xander por isso. Eu tenho uma audição incrivelmente boa. Eu estava ouvindo essa pequena intervenção antes mesmo de pisar no campus. Sentando-me em uma das cadeiras vazias da mesa, inclino-me para trás e entrelaço meus dedos na minha frente. Então Angel está de volta. Que notícia maravilhosa! Eu claramente surpreendi a todos pela expressão em seus rostos. Xander está incrédulo, maravilhoso? Você sabe que ele tentou matar todos nós e então acabar com o mundo. Não podemos exatamente divertir e entreter vocês se estivermos todos mortos. Eu rio e aceno com a mão desdenhosamente. Eu aprecio sua preocupação com minha diversão, Xander, mas está tudo bem. Ele tem sua alma de volta agora, não é? Se não tivesse, Buffy já o teria matado. Buffy cruza os braços sobre o peito defensivamente, mas concorda. Sim, eu não disse nada antes. Mas o feitiço de Willow funcionou no último segundo. Ela olha para Willow, que parece chocada. Antes de continuar sua explicação, funcionou, mas o portal já estava abrindo e eu tive que fechá-lo. Então eu o esfaqueei e salvei o dia.
Neste ponto, Buffy está praticamente se abraçando enquanto olha para o chão. O resto da gangue está parecendo um pouco como se não tivessem certeza de como reagir a tal confissão. Eu apenas sorrio, então aí está. Angel está toda certinha de novo e está tudo bem. Xander bufa, sim, até a próxima vez que ele perder sua alma. Eu rio e aceno com a mão desdenhosamente para isso. Xander, você precisa superar isso. Angel é um personagem principal. Ele até será a estrela do seu próprio show quando se mudar para Los Angeles. Ele é praticamente o cara Buffy lá. Buffy parece assustada e confusa. Por que ele se mudaria para Los Angeles? Eu sorrio para ela, não faço ideia. Mas acontece logo, eu presumo. E ele continua salvando o mundo de vários apocalipses, assim como você. Você não achou que a caçadora era a única linha de defesa, achou? É a linha final do observador, mas há coisas além dos observadores que têm interesse em manter o status quo. Angel trabalhará para eles. A sala ficou em silêncio neste ponto e parece que ninguém realmente sabe o que dizer sobre tudo isso. Então eu sorrio e bato palmas. Bem, agora, acho que vou comer alguma coisa. Angel pode ser um personagem principal, mas ele é um pouco chato. Acho que não me importo em sair do meu caminho para encontrá-lo, tenho certeza de que nos encontraremos em breve. Gosto do jeito que Cordelia fica tensa de medo quando menciono comer alguma coisa, mas vou embora antes que ela ou qualquer outra pessoa possa dizer alguma coisa. Não estou exatamente com sede, mas sempre dá tempo de beber alguma coisa. Capítulo 52. Episódio 8. Caminhada dos Amantes. As coisas pareceram desacelerar um pouco, então aproveitei a oportunidade para ir e arrumar algumas coisas, partindo de Sunnydale por algumas semanas. Eu deveria ter sabido melhor. Quando voltei, descobri que Cordelia estava no hospital, literalmente todos os envolvidos romanticamente de repente não estavam, e tudo por causa de Spike, que tinha entrado e saído da cidade em apenas alguns dias. Provavelmente foi a primeira vez em muito tempo que fiquei ali parado por vários momentos com o queixo no chão. Quebra de cena. Episódio 9, o desejo. Eu superei isso, é claro, e voltei ao ritmo das coisas. Felizmente não havia necessidade de eu partir novamente tão cedo, então voltei a rasgar meu caminho pela biblioteca sobrenatural de Giles, da qual eu estava quase terminando. Então foi onde eu estava quando senti a mudança. Senti a magia ondular pelo ar ao meu redor e olhei para cima para ver um mundo diferente em 1.000.000 de maneiras quase imperceptíveis. Franzi a testa e me levantei para investigar quando uma voz familiar chamou minha atenção. Giles tinha acabado de sair de seu escritório e estava me encarando confuso. Quem diabos é você? O que você está fazendo aqui? Tenho uma ideia geral do que está acontecendo, mas por uma questão de tradição, eu faço a velha canção e dança de qualquer maneira. Vamos, Rupert, você sabe quem eu sou. Bibliotecário assistente durante o dia, possível abominação sobrenatural que você ainda não descobriu como matar à noite. Ele parece confuso, então eu apenas mostro minhas presas e olhos para ele e sorrio. Isso gera uma reação, enquanto ele se abaixa de volta para seu escritório e aparece com uma besta totalmente carregada, que ele imediatamente atira em minha direção. Eu pego o dardo, é claro, levantando uma sobrancelha. Bem, agora, você nunca guardou armas aí antes. Você é tão nervoso nessa nova dimensão, Rupert. Ele ignora minhas palavras e prefere atirar em mim novamente, então eu desvio do segundo raio. Avanço rapidamente para ficar diante dele e pego a besta de suas mãos violentamente. Chega disso. Você não pode me matar. Ele imediatamente começa a recuar, e eu sei que ele está indo para uma estaca ou algum outro tipo de arma que ele está escondido por perto. Eu opto por revirar os olhos em vez de continuar para o escritório atrás dele, certo então, eu posso dizer quando não sou desejado. Eu vou em frente e vou agora, dar uma olhada ao redor e ver exatamente o que é diferente. Eu poderia simplesmente arrancar tudo da sua mente, mas onde está a diversão nisso? Com um aceno de meus dedos, saio da biblioteca para explorar esse novo mundo em que de repente me encontrei. Nas próximas horas, descobri algumas coisas interessantes. Nenhuma Buffy e nenhum sinal de Xander ouvi-lo durante o dia. Pelo que pude perceber, a única que parecia tão deslocada quanto eu era Cordelia, e isso porque ela se destacava com as cores brilhantes que usava, em comparação com as roupas escuras e discretas que todos os outros usavam. Quando todos fugiram para suas casas antes do pôr do sol, segui Cordelia, tendo uma ideia melhor do que havia de diferente naquele universo pela forma como a crescente população de vampiros saiu do esconderijo para pintar a cidade de vermelho. Foi assim que finalmente encontrei Xander e vi-lo, o cheiro de mortos-vivos em ambos quando de repente abordaram Cordelia. Ela não tinha ideia do que estava lidando, é claro, e eu me preparei para intervir se eles se movessem para matá-la, sem ter certeza se precisava dela para fazer as coisas voltarem a ser como deveriam ser ou não. Ela finalmente descobriu que estava errado quando Xander e Vilo mostraram suas caras feias de vampiro para ela. Cordelia imediatamente saiu correndo, com os dois correndo atrás dela, parecendo gostar da caçada. Eu me preparei para fazer dos caçadores minha presa quando eles a encurralaram. Apenas para Giles e um bando desorganizado de estudantes do ensino médio aparecerem e salvarem o dia, afastando Xander e Vilo com cruzes e bestas e reunindo Cordelia em sua van antes de ir embora. Pescando, decidi seguir os vampiros em vez dos humanos, tendo uma boa ideia de onde encontraria Giles e Cordelia se tivesse que procurá-los. Xander e Vilo me levaram ao bronze, onde finalmente dei uma boa olhada nesse personagem que eles sempre chamaram de mestre. Parte de mim estava tentada a confrontá-lo ali mesmo, mas algo me disse que não era a hora nem lugar.
Não havia testemunhas suficientes, seria chato de outra forma. E essa abertura de uma planta sobre a qual ele falou enquanto se enfurecia sobre Xander e Vilo terem deixado Cordélia ir tinha implicações interessantes. Mais uma vez, segui os dois vampiros das sombras enquanto eles me levavam de volta para a escola e direto para Giles e Cordélia. Finalmente eu agi, enquanto eles trancavam Giles na gaiola e se preparavam para matar Cordélia. Mergulhando, eu agarrei os dois pelos pescoços e os puxei para longe dela bem antes que eles pudessem cravar suas presas. Não, vampiros maus. Nada de comer a humana bonita. Todos se viraram para mim e me encararam por um momento, incrédulos, antes de Xander e Vilo tentarem atacar em uníssono. Meu aperto mudou para a frente de suas gargantas enquanto eu travava os olhos nos dois e os colocava sob compulsão. Ah, fiquem quietos agora, queridos. Não estou com vontade de brincar muito aqui. Então vocês vieram, mataram Cordélia, e agora vão embora e relatar seu sucesso ao mestre. Vocês não vão se lembrar de mim até a próxima vez que me virem. Eu o solto e os dois imediatamente começam a sair atordoados, voltando para o bronze onde seu mestre os esperava. Eu apenas sorri para os dois humanos restantes na sala antes de cantarolar para a fêmea dos dois. Certo então, Cordélia, você fez alguma coisa safada? Ela se encolhe violentamente ao ouvir isso. Eu rio e balanço a cabeça em resposta. Cordélia, não adianta tentar mentir aqui. Se eu quisesse você morta, eu teria deixado aqueles dois drenarem você. Se você quer consertar as coisas, você vai precisar confessar. Cordélia estremeceu, mas assentiu, olhando para Giles, que ainda estava preso na gaiola, olhando para nós dois como se não tivesse certeza do que pensar. Este mundo não está certo, como eu disse Giles. Buffy deveria estar aqui. Vampiros não deveriam ter o controle da cidade assim. Ela deveria estar matando-os. Ela é a caçadora. Reviro os olhos para a divagação e caminho até a gaiola para deixar Giles sair, resumindo a história. Chame a caçadora de vampiros porque o mestre vai revelar algum tipo de plano terrível para os humanos de Sunnydale muito em breve. Assim que Buffy estiver aqui, você pode trabalhar para descobrir exatamente o que Cordélia fez e como consertar isso. Giles olha para mim com o medo latente misturado com incredulidade e descrença. Quem é você? O que é você? Eu sorrio para isso e me contento em piscar. Você não gostaria de conhecer Rupert? Comece a trabalhar agora, eu vou me mover e explorar esse mestre e seu plano mestre. Com isso saio da biblioteca e depois da escola, mas não antes de ouvir Cordélia dizer sem rodeios. Tenho certeza de que ele é um super incubus ou algo assim. Não consegui evitar um pequeno sorriso enquanto saía. Quebra de cena. Voltando ao bronze, eu tinha conseguido pegar o grande grupo de vampiros enquanto eles se dirigiam para a planta que o mestre havia mencionado. Acabou sendo algum tipo de fábrica, a julgar pelas correias transportadoras e tudo mais. Eu assisti junto com os vampiros reunidos e o grande grupo de prisioneiros humanos enquanto um dos humanos era colocado na correia transportadora e drenado de seu sangue. Não pude evitar, pois o mestre encheu uma taça de vinho com seu sangue e fez um grande discurso sobre produção em massa. Eu me vi zombando enquanto aparecia diante dele, revelando-me: você é um insulto ao título que tem. Ele congela diante da minha aparência, legitimamente chocado tanto pela minha velocidade quanto pelas minhas palavras descaradas, sem nem mesmo ter a chance de beber o sangue do copo que ele segurava a apenas uma polegada dos lábios. Agora franzindo a testa, ele o abaixou e olhou para mim. Sinto muito, mas quem é você? Eu sorrio maliciosamente, meus olhos dourados e pretos vêm à tona e meu par duplo de presas se apresenta. Eu sou o mestre. Ele pareceu incrédulo e um momento depois começou a parecer furioso, mas antes que ele pudesse realmente começar, eu estava nele. Uma mão em seu peito segurando seu coração morto-vivo e a outra em volta de sua garganta enquanto eu o empurrava para baixo na esteira. Suas garras lutaram contra mim, mas eu estava mais focado em reclamar na cara dele. Isso não é produção em massa, seu idiota de merda. Isso é genocídio. Você não come os humanos como gado, você bebe o sangue deles. Se você colocasse tempo e esforço nas coisas, você poderia ter um suprimento infinito de sangue em vez de matar sua fonte de alimento por meio dessa ideia estúpida de fábrica. Quanto tempo até a cidade secar porque você drenou cada humano em Sunnydale? Meu aperto em sua garganta foi ficando cada vez mais forte enquanto falávamos, e com um estalo e estalo repentinos, minha mão se fechou em um punho e sua cabeça saiu, quicando na esteira e depois no chão. Pisco com minha perda de controle antes de perceber o silêncio absoluto prevalecendo pela fábrica. Olhando para cima, encontro um mar de mandíbulas frouxas e olhos arregalados me encarando, tanto humanos quanto vampiros me encarando em choque. E atrás dos vampiros estão Buffy e Angel, que chegaram bem a tempo de assistir ao meu pequeno show, provavelmente aqui para matar o mestre e salvar o dia. Suspirando, largo o cadáver do vampiro e me endireito, sacudindo a mão encharcada de sangue para o lado e fazendo uma careta. Desculpas. Eu normalmente não fico tão nervoso, mas todo o plano dele era realmente muito estúpido. Se você vai caçar e matar humanos porque gosta de fazer isso, então faça. Mas esse tipo de coisa? Se você vai montar uma fábrica e uma linha de produção, você deveria manter a fonte do seu produto viva. Isso é apenas senso comum, não é? Não recebo respostas, então aceno com a mão na direção de Buffy. De qualquer forma, essa é a caçadora. Vocês provavelmente deveriam correr ou tentar matá-la. O que vocês preferirem. Como os vampiros se viram para Buffy, seus olhos tão arregalados quanto antes.
A garota mal tem tempo de me lançar um olhar sujo antes de lutar por sua vida. Angel tem o bom senso de abrir a gaiola que segura os humanos, e todos se armam com madeira de algum tipo e começam a lutar. Eu me afasto e observo enquanto vampiros e humanos caem para a esquerda e para a direita, Angel morrendo em uma estaca destinada a Buffy, Xander morrendo para a própria Buffy, e Willow empalada por Oz. Logo, a caçadora está diante de mim, claramente preparada para batalhar e lutar comigo, tendo decidido que eu sou tão má quanto os vampiros que ainda estavam lutando contra os humanos ao nosso redor. Eu apenas sorrio para ela enquanto olho para essa Buffy espancada e quebrada. Ela tem mais cicatrizes físicas do que a Buffy que eu conheço, mas são as metafísicas que eu consigo ver sobre ela, sua personalidade inteira morta, ida para a caçadora. Ela é uma mulher com uma sentença de morte. Eu a deixo me esfaquear no coração com sua estaca, e a uso para agarrá-la e puxá-la para perto, chocando-a quando eu não morro e viro cinzas. Eu sorrio enquanto a seguro perto do meu peito, minhas pernas bloqueando as dela do chute nas minhas bolas que ela tenta dar instantaneamente. Logo, porém, eu a tenho presa, mesmo enquanto ela luta ineficazmente contra mim. Eu rio dela, querida. Você está com uma necessidade séria de amor, e eu simplesmente estou mais do que disposta a dar isso a você. Eu me movo antes que ela possa responder e capturo sua boca, beijando-a acaloradamente, apaixonadamente mesmo enquanto ela luta, mas não consegue evitar o beijo cada vez mais profundo. Nossos olhos se encontraram, e depois de um momento ela nem está mais lutando, agarrada pelo meu olhar hipnótico enquanto minha língua gira em torno da dela. Eu me preparo para levar as coisas para o próximo passo, vou dobrá-la sobre a esteira rolante ao lado do cadáver fresco do mestre e possuí-la se for preciso. Pronto para fazer exatamente isso, começo a me afastar de sua boca aceita apenas para tudo piscar em branco. Em um instante me encontro de volta à biblioteca da escola Sunnydale. O sol entrando pelas janelas e o relógio na parede marcando mais ou menos a hora em que as coisas deram errado mais cedo naquele dia. Meus lábios franziram, tive que me conter para não matá-lo imediatamente quando Giles saiu do escritório com um livro na mão. Nossos olhos se encontraram, e um momento depois Giles se virou e voltou para o escritório. Virando meus próprios olhos de volta para o livro aberto na minha frente, levei meus dedos aos lábios. Buffy Summers não era a melhor beijadora que eu já conheci. Ela não era a mulher mais experiente, talentosa, ou mesmo a mais bonita que eu já conheci. Mas eu não tinha o hábito de deixar as que escapavam continuarem assim. Antes do fim deste ano, eu levaria a primeira caçadora para a cama como fiz com a segunda, isso eu sabia agora. Agora era só uma questão de quando.